Iniciando o nosso debate maravilha de hoje com o tema quem são as duas testemunhas de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, tá? Irmãos e irmãs, e hoje com grande alegria nós vamos estar recebendo os irmãos, os pastores Toriel Pires, Cícero Frazão Neto e também o irmão o pastor Adailton Nascimento. Será de grande alegria a partir de agora comunicar com os irmãos e em nome do Senhor Jesus pedir ao Senhor Deus que traga luz de tudo aquilo que vai ser dito para todos nós no dia de hoje pela Rede 89, a Rádio Maravilha, no nosso Bom Dia Vida, tá? Às 11h03, inicialmente, pastor Toriel Pires, é uma alegria poder recebê-lo, que a paz do Senhor Jesus seja no coração do irmão, e nós gostaríamos da saudação, da apresentação. Amém. Graça e paz, meu querido, Amém. muito obrigado pela oportunidade, muito Deus abençoe, com muita alegria venho aqui junto com os amados participar desse debate na Maravilha FM. Eu sou o pastor Toriel Pires, sou o pastor sênior da Movimento da Fé Church. Hoje nós temos a nossa igreja no cinema na cidade de Pedro Leopoldo, né? E dali temos falado de Jesus. Tenho, para a glória de Deus, o prazer de ser pastor e falar de Jesus desde os meus 9 anos de idade. São quase 40 anos, William, falando de Jesus por todo o Brasil. Amém. Tá? E a igreja em Pedro Leopoldo, que os irmãos abençoem, sejam abençoados, que estejam se abençoando, né? Porque essa é uma dádiva do Senhor Deus, que o Senhor nos fala a respeito disso, né? Bem-aventurado, que nós todos sejamos em Cristo Jesus abençoadores. Irmão Cícero Frazão Neto, uma alegria em receber o irmão. Bom dia a todos, bom dia William, bom dia aos pastores que estão aqui. Meu nome é pastor Cícero Frazão Neto, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja encontra-se ali no bairro Diamante, na região do Barreiro. Sim. E estou muito contente de estar aqui com os queridos Amém, irmãos. amém. E um tema muito interessante. Exatamente. Vamos né? lá. Quais são as duas testemunhas lá de Apocalipse no capítulo 11? Irmão Adailton Nascimento, que Deus abençoe o irmão, uma alegria. Amém, bom dia, a paz do Senhor William, a paz de Deus aos pastores aqui presentes, a todos que estão aí na escuta da 89.1, que Deus possa abençoar a todos. Sou o pastor Adailton Nascimento, pastor da comunidade evangélica na cidade de Vespasiano, onde nós temos ali divulgado, falado do amor de Deus. Amém. Então, hoje nós estamos com os irmãos em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Vespasiano, em nome do Senhor Jesus, que as igrejas nas localidades sejam abençoadas e amém por isso. Irmãos, eu vejo que é necessário inicialmente, né, uma breve leitura para que os irmãos os ouvindo possam entender, né, duas testemunhas. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio externo, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois candelabros, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, a boca delas vem o fogo, que devora os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens, eles têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Eu vejo assim, na leitura desses primeiros 6 versículos, são muitos temas, não só das duas testemunhas em si, mas muitos temas. Hoje o Senhor permite que nós estejamos aqui com esse questionamento, duas testemunhas, né? Vamos, em nome do Senhor Jesus, pastor Toriel, com um panorama daquilo que se tem dito na nossa cultura ao longo dos anos. Alguns irmãos, eles creem e falam de Elias e Moisés, né? Em nome do Senhor Jesus, o primeiro momento do irmão Toriel, qual é
a direção do irmão pela fé. Amém. Esse é um tema bem polêmico, né? Tanto que o Apocalipse, muitos pastores e até muitos teólogos, eles procuram evitar o tema por motivo de haver várias vertentes teológicas. Mas é o que acontece. Nessa questão das duas testemunhas, a maioria da visão teológica, da maioria dos cristãos, eles partem pelo princípio que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias, né? Por motivos a qual, até fazendo uma certa pesquisa para ter uma atualização, eu verifiquei que mais de 50% das pesquisas feitas hoje levam a igreja, os cristãos, a crerem nisso, né? E todas as demais visões, elas ficam abaixo dos 50%. A maioria crê nisso, Moisés e Elias, pelo motivo de que as descrições que falam sobre estas duas testemunhas batem muito com o ministério destes dois grandes homens de Deus, a qual, né, foram levados pelo Senhor. Não foi encontrado o corpo de Moisés e Elias foi arrebatado, como nitidamente a Bíblia diz. Sim, sim. Eu creio muito nessa visão, né, que a igreja ela vai viver esse mover de Deus, vendo estes dois grandes homens de Deus vindo como testemunhas fiéis da palavra e do mover de Cristo sobre a terra. Pastor Cícero, o senhor também vai nessa linha? O senhor tem uma outra direção? Pois é, a nossa direção, né, nossa teologia é a teologia reformada. E nós usamos alguns preceitos para poder fazer exegese e hermenêutica dos textos bíblicos, que já são pressupostos desde a patrística. Se voltarmos mais atrás, nós estamos acompanhando até princípios dos discípulos, princípios apostólicos. E nós seguimos uma regra chamada histórico-gramatical, que é nós primeiro fazermos a análise do texto com algumas regras que vão nos ajudar a entender o texto a princípio. Fazendo, então, essa análise em cima desses preceitos, nós vamos alcançar, então, o que havia por trás do texto na época que foi escrito. Que uma coisa que a gente precisa entender é que o Apocalipse é uma linguagem costumeira do judaísmo. Os judeus usavam a linguagem apocalíptica já com um sentido, com uma razão. A linguagem apocalíptica, ela surge pós-exílio. E alguns historiadores acreditam que vem da Mesopotâmia, vem dos Sumérios. Qual é a razão da linguagem apocalíptica? Era trazer esperança diante do caos. Por isso, muito simbolismo. O simbolismo ali está colocado com intenção. A intenção é que, uma vez sabendo interpretar os símbolos tragam para quem está interpretando esperança. Então, os judeus vão se apropriar da linguagem apocalíptica pós-exílio. E nós vamos ter algumas pinceladas da linguagem apocalíptica, por exemplo, em Daniel, capítulo 7 até o 12. Nós vamos ter um pouco em Ezequiel. A linguagem apocalíptica foi apropriada pelos judeus, e João era um judeu. E quando João escreve o livro do Apocalipse, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia por que ele estava escrevendo. O livro do Apocalipse, a leitura do Apocalipse é feita por meio dos símbolos que estão ali. Não pode ser lido literalmente. Se você lê o livro do Apocalipse literalmente, você vai fugir dos princípios hermenêuticos que estão por trás dessa literatura. Então, para a nossa teologia, a teologia reformada da Igreja Presbiteriana, nós entendemos que as duas testemunhas não são Elias e nem Moisés. As duas testemunhas, na verdade, são um símbolo que tem a ver com a força da igreja, com a igreja tendo poder para pregar o evangelho. Porque o número 2 sempre foi usado na Bíblia para representar verdade, para representar testemunho. Sim. Tanto que Jesus diz assim para os discípulos: vão de 2 em 2. 2 ali representa dar veemência à pregação do evangelho. Sim. Quem são essas duas testemunhas? A igreja. É a igreja. Por que ela fica 1.260 dias? Ela vai estar trabalhando 1.260 dias.
os números no Apocalipse, ou até na Bíblia, têm alguns sentidos. E no Apocalipse, como naquela época não havia a ideia de 100%, hoje nós conhecemos 100%, a ideia de porcentagem, porque vem lá do Império Romano. Mas naquela época, para eles falarem de uma coisa fechada, de um tempo fechado, eles usavam 12, eles usavam 7, sim, eles usavam 6. E 1260 representa 3 anos e meio, que sim, não é 3 anos e meio literal. É um tempo fechado, é um começo com fim. É um começo, meio e fim. Significa que a igreja estará na terra pregando o evangelho desde o começo até o fim. Sim. Em síntese, o texto de Apocalipse 11 significa, se você fizer exegese do texto de Apocalipse 11, o que é que o texto está nos falando? Está dizendo que a igreja pregará o evangelho nessa terra, mesmo diante de perseguições, de lutas, de todo tipo de desafio, até o fim. Ninguém vai parar a igreja. Sim. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sim. Então a linha teológica reformada é essa, é a igreja. Sim. Vamos agora, pastor Adailton Nascimento, diante de tudo aquilo que o senhor já ouviu aqui conosco, como é que o senhor vê isso e qual é a direção no coração do irmão? Pois não. O que acontece? É um tema assim bem complexo, né? Há grandes divergências, né? Há opiniões diferentes a respeito desse assunto, desse tema, que é um tema importantíssimo para os dias atuais, né? Para a igreja de hoje. E eu, observando aí a colocação, né, dos pastores que falaram antes aqui, o meu entendimento, a minha concepção a respeito das duas testemunhas, a minha visão é a mesma do pastor Toniel, né, sendo aí Moisés e Elias como os representantes de Deus, né, como as testemunhas que estarão pregando, né, em um tempo de grande tribulação, né? E nós vimos aí a palavra falando, né, sobre que eles seriam candeeiros, né? Falando a respeito de uma fonte de luz, da presença de Deus. E é muito importante nós salientarmos que a Bíblia mostra, né, no período da grande tribulação, uma grande e densas trevas, vai ser um momento realmente conturbado. E a Bíblia fala sobre a oliveira, que fala sobre a paz e a prosperidade. E quando a gente olha textos bíblicos, contextos, as referências que nós temos a respeito das duas testemunhas, nos apontam muito para que seja realmente, no meu entendimento, o Moisés, né, como representante dos profetas, representante da lei, melhor dizendo, e Elias como representante dos profetas. Lembrando que para os judeus, né, o evangelho se resume, né, nessa condição, né, como Moisés aí representando a lei e Elias o profeta. Então, no meu entendimento, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, e temos realmente muitas vertentes, né, divergências, mas a grande maioria acredita que realmente seja Moisés e Elias, e é a minha linha de entendimento a respeito desse assunto. Sim. Vamos lá, né? Veja, a primeira coisa que eu, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor Deus, é que o Senhor nos capacite a ter o entendimento, segundo Romanos 14 diz, né, a fé que tem em ti, sabe? Então, nós tivemos hoje uma questão. Nós temos aqui o irmão Toniel e também o Adailton com uma linha de pensamento, o irmão Cícero Frazão com outra linha de pensamento. Então, pastor Toniel, como é que o senhor, diante do comentário do irmão Cícero, vê a questão? Amém. No caso, eu vejo assim, que nem o meu querido irmão Cícero, né? Ele, por ser um amado presbiteriano, ele tem uma visão idealista, né? Como um presbiteriano reformado, e já nós levamos mais para uma visão futurista, crendo
de forma mais latente, né, na pessoa de Elias e Moisés. Por quê? Se nós formos lá para Mateus no capítulo 17, né, vai falar de forma literal que ali esteve Moisés e ali esteve Elias na transfiguração. Por quê? Elias não morreu, como diz lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, e sabemos que Moisés, o corpo dele também não foi encontrado. Nós temos biblicamente ali dizendo que ele morreu, mas até Elias, se formos olhar como não está mais entre nós, poderia humanamente ser dito isso. Né? Alguns irmãos tratam também de Enoque. Enoque, sim. Existe também essa questão de colocar Enoque e Elias. Mas, sinceramente, é uma vertente com menos... Eu digo assim, eu vou muito por números, né? Até como um administrador empresarial, eu procuro muito observar alguns gráficos. E quando se fala de Enoque e Elias, já cai para menos de 20% de aceitação entre a visão cristã teológica. Né? A maior parte fica com mais de 50% crendo em uma questão de que seja Moisés e Elias, até porque faz sentido compreender que na questão que é descrita sobre fogo, fechar os céus, as pragas, tem muito mais a ver com a questão das manifestações que aconteceram pelos ministérios de Elias e de Moisés. Né? Sim. Então, dessa maneira, nós cremos dessa forma mais futurista e realista ali de que serão duas testemunhas que virão e ali apresentarão todas estas manifestações. Mas quero deixar aqui um adendo, um pequeno adendo, né? Eu, como um cristão que crê muito no poder do grande avivamento que há de surgir, eu sempre digo assim: o que vier da parte de Deus, nós é claro que nos preparamos dentro de uma visão teológica, mas nós queremos que venha porque será para a glória de Deus e o fortalecimento da igreja, né? Amém. Então não brigamos entre visões teológicas, nós procuramos sempre nos unir e chegar ao melhor consenso possível. Sim. Né, meus pastores? Irmão Cícero, pastor Cícero, primeiro uma alegria mesmo, em nome do Senhor Jesus, ter os irmãos aqui conosco. O irmão que acompanha o pastor Toninho, Meu querido discípulo, pastor Felipe. o pastor Felipe, né? Pastor Felipe Tameirão. Isso, Deus abençoe o irmão, uma alegria também tê-lo aqui. Pastor Cícero, veja, vamos lá, que o senhor levantou uma questão, né? Ou seja, as duas testemunhas seriam a igreja. Não resta, pela fé, dúvida, porque dúvida é o contrário da fé, que essas pessoas, né, que vão estar ali são irmãos, a igreja, porque eles vão estar ali anunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo de Deus. Eles estão ali anunciando aquele que lá na frente vem. Né? O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele diz: certamente venho, sem demora. Essa autoridade dada pelo Senhor. Quando a igreja ora e clama a Deus, e durante toda a história da igreja, você vai ver Deus livrando a igreja, porque a igreja vai prevalecer. Então a ideia não é Elias e Moisés. Mesmo respeitando os queridos irmãos aqui, estamos aqui com todo respeito, claro. Mas a ideia e o texto original, e se a gente aprofundar no grego, não tem isso lá. Primeiro porque... Não tem o termo homens. Não tem esse termo. Mas duas testemunhas, na verdade, são... a gente usa um termo na teologia, William, que é sensus pleno, da hermenêutica. Sensus pleno é ir para a mente do escritor quando ele estava escrevendo. Sim. Porque ele não era um robô quando ele estava escrevendo. João não se petrificou. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele estava consciente do que estava fazendo. A mente de João era judaica. Ele era um judeu. E uma das prerrogativas do Apocalipse, da linguagem apocalíptica, é sempre usar o Antigo Testamento. E como judeu, para quem que ele está olhando? Ele está olhando para Elias e talvez para Moisés, porque era o que ele conhecia naquela época como sendo uma ideia do que seria a igreja no futuro, do que a igreja faria no futuro, ou que representaria a igreja no futuro. Então nós temos aqui não a ideia de dois homens se manifestando, e aqui outra coisa. Nós estamos apontando aqui, segundo a interpretação, uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso daqui provavelmente já aconteceu, porque o Apocalipse não pode ser lido também começo, meio e fim. O livro do Apocalipse não contém começo, meio e fim. Ele é dividido em seções.
Nós precisamos entender isso também, só por meio de uma boa hermenêutica histórica gramatical que nós vamos entender isso. Claro que eu não estou impondo isso aos queridos ouvintes, nem a ninguém aqui. Isso é uma interpretação reformada, ao qual eu respeito muito e sigo e defendo. Porque é uma defesa de algo que, para mim, é mais tranquilo de poder caminhar como um cristão. Então, quem vai abrir os céus ou vai fechar os céus é a igreja, e sempre foi a igreja. Sempre houve na história a igreja orando e Deus fazendo grandes milagres. Há um fato interessante aqui, William, eu quero deixar que eu ouvi no passado. Nos Estados Unidos tinha uma cidade que só tinha crente. A cidade era formada só por evangélicos, só tinha igreja. De repente, uma rede de boates decidiu montar uma boate nessa cidade. Sim. A igreja da cidade, as igrejas da cidade começaram a orar. Falaram, não, senhor, só tem crente aqui, só tem família aqui. Esse empresário rico quer pôr uma boate aqui. Tem misericórdia de nós. Isso tem relatos até no Google você acha isso. Eles oraram e caiu um raio no prédio que o empresário ia comprar. Ele não comprou mais. A igreja é a que abre os céus e fecha os céus. Por qual ferramenta? A oração. Então aqui, esse texto, segundo a interpretação nossa, história gramatical reformada, continua sendo a igreja. Mas veja bem, o senhor toca num assunto interessante, né? O senhor fala que esse é um evento passado, que já aconteceu. Pode ter acontecido, pode ter sido, e aqui os historiadores caminham nesse sentido. Porque como nós não interpretamos o Apocalipse como começo, meio e fim, são sessões estabelecidas, então esse texto aqui pode estar falando ou de Antipas Epifânio, antes de Cristo, ou de Tito. E provavelmente o que mais se especula é Tito. Agora, seguindo aqui o querido pastor que fala de porcentagem, 50% acredita que seja Tito. 50% acha que vai acontecer ainda. Ou seja, esse fato pode ainda acontecer. Pois não, pastor Adailton? Isso. Aqui pegando, né, a fala do nosso amado pastor, né, porque a gente não tem, quando você fala que esse fato pode ter acontecido, essa linha sua de pensamento, de entendimento, baseado em que a questão de você falar que pode ter já acontecido, né? Uma vez que a gente vê aqui que, por exemplo, aqui, ó, o versículo de número 8 aqui, fala sobre as testemunhas que os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que é figuramente chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Então, claramente aí a palavra, né, tá falando sobre duas testemunhas, onde elas serão mortas, os seus cadáveres estarão, né, na praça, onde ali vai haver um momento que o inimigo vai estar zombando ali, né, pelo fato daquelas testemunhas anteriormente ter anunciado a palavra, ter falado, feito prodígios, e naquele momento ali a Bíblia fala que eles serão mortos, que as testemunhas ficarão 3 dias e meio e depois elas vão ser dada a elas a vida novamente. Sim. Então são coisas que, assim, bem claras, né? São coisas bem nítidas para ser simplesmente, né, respeitando a sua colocação, obviamente a sua tese, para ser simplesmente algo simbólico, né? Então é bem explícito isso, é bem categórico, né? Aonde a Bíblia está falando que essas testemunhas elas vão ressuscitar pelo poder de Deus. Sim, sim. Então, é assim, o meu entendimento. E aí o nosso irmão William até colocou, né, algumas linhas que dizem ser, que pensam, tem entendimento de ser também Enoque, né? Uhum. E aí a Bíblia diz, né, que lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, por isso eu não acredito que seja Enoque, por isso, baseado nisso, ele foi trasladado para não ver a morte. E as duas testemunhas, a Bíblia diz que elas morrerão. Né? E serão ressuscitadas pelo próprio Deus. Amém. Bom, são 11 horas e 27 minutos, né?
Em nome do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estão acompanhando pela rede 89, a Rádio Maravilha, 89,1 em Belo Horizonte, região metropolitana. Aí a pergunta que eu faço agora para os três é a seguinte: Moisés morreu? Tá, ao meu ponto de vista, né, eu creio em uma visão teológica em que a afirmação do homem foi dizer que Moisés morreu, mas que não estaria totalmente configurado dentro da morte. Por quê? Primeiro, observe que a própria Bíblia mostra que o seu corpo não foi encontrado, que houve uma guerra e o seu corpo foi levado até pelo anjo do Senhor, né? E isso é o livro de Judas, Isso. E ao mesmo tempo, depois, nós observamos que lá em Mateus capítulo 17, no versículo 3, Moisés e Elias, eles vão falar com Jesus, eles vão estar ali naquele momento da transfiguração, né? E eles vão ali, junto de Cristo, aparecer diante dos discípulos. Moisés representando a lei, conforme mostra que vai ser uma das testemunhas, e Elias representando os profetas, né? Falando, então, se nós fizermos ali uma analogia sobre o que fala sobre as duas testemunhas e o ministério dos dois, veremos que tem muita coisa ali que nos dá essa direção, essa visão de que sejam os dois. Eu digo que não acredito, claro que não temos, né, não posso dizer de forma absoluta que seja isso, mas eu não creio na morte de Moisés. Eu acredito sim que Moisés foi levado pelo Senhor. Pastor, o senhor acredita na morte de Moisés? Sim. Há uma linha, né, principalmente nossa, reformada, de que para haver acesso à eternidade, tem que passar pela morte. Mesmo trasladado, em algum momento ali nessa transladação, houve a morte. Não tem como alguém que foi nascido debaixo do pecado e que tem como consequência, resultado do pecado, a morte, ter sido levado para a eternidade sem ter passado pela morte. Então, curiosamente, há esse ensino dizendo que Moisés, Elias, talvez Enoque estão, de alguma forma, com um corpo diferente em algum lugar ali na eternidade. Nós não acreditamos nisso, não. Nós cremos que eles morreram, passaram pela morte para estarem na eternidade. Posso fazer uma pergunta, um adendo aqui dentro disso? E os que a Bíblia fala, então, que no dia em que Cristo vier buscar a igreja, haverá aqueles mortos que ressuscitarão primeiro e os que não foram mortos serão elevados ao Senhor e então os seus corpos serão transformados. Estes não morrerão. Porque o Paulo, ele diz assim, só para ficar mais claro, não que não esteja no nome do Senhor Jesus, mas o Paulo, de acordo com aquilo que o irmão Antoniel está dizendo, diz assim: nós os que estivermos vivos. Então, como é que o irmão vê isso? Então, nós temos aí a palavra falando sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. E que ele vai transformar os corpos dos vivos. Vão ser transformados. Porque o corpo dele, o corpo de Jesus, e aqui é um assunto bem delicado, viu, irmãos? Não sei se a gente... Não. Mas Jesus, ele veio, apareceu 40 dias para os discípulos com um corpo que será o nosso. Conforme ele seremos nós. Então, veja bem, o corpo de Jesus já é o prelúdio do nosso corpo, e Jesus já está com esse corpo na eternidade. Em que ambiente? Como que ele está lá? Mas a ideia é que nós teremos esse corpo, seremos transformados com esse corpo. Haverá, então, a passagem da morte para passar para esse corpo? Possivelmente. Essa transformação pode ser a transformação em que passe imediatamente pela morte. Ou não. Agora que eu não vou bater 100% na pergunta do irmão. Por quê? Porque isso daqui é uma conjectura. Sim. Agora, em relação... uma verdade absoluta. Exatamente. A verdade absoluta é que Jesus é o Senhor. Agora, a transladação, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é outra coisa. Sim. Não havia Jesus com um novo corpo. Entenda, Jesus inaugurou um novo corpo. Uma nova maneira de viver, de existir na Nova Jerusalém. Que é para lá que nós vamos. Sim. No Antigo Testamento, não. E essas coisas aconteceram somente com essas 3 pessoas, né? Sim. Depois com mais ninguém. Pastor,
Não, então o senhor não acredita que Moisés morreu ou acredita? Não, acredito, teve Acredita? que passar pela morte. Sim, porque sim, agora sim. eles estão aonde? No seio de Abraão. Sim. Você está entendendo, William? Não tem outro lugar. Quem inaugurou um novo lugar ou um ambiente com um corpo diferente foi Jesus. Sim. Porque aí nós entraríamos no outro momento que até na semana passada os irmãos comentavam aqui, que é o dormir em Cristo. Entendeu? É isso. Tem que ter até cuidado com esse negócio de dormir em Cristo. Sabe? Pois não, pastor Adair, o senhor crê que Moisés foi ou não? Morreu ou não? Até o versículo 3 aí de Mateus 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então a Bíblia fala que são duas testemunhas que assistem diante de Deus. Quem assiste é quem está vivo. Então, no meu entendimento, né, como o pastor colocou, pastor Toniel, no momento que o diabo queria roubar o corpo de Moisés, houve ali uma grande batalha, uma grande guerra. Então, no meu entendimento, Moisés, ele não passou pela morte. E voltando aqui ao assunto, né, a Bíblia, quando ela fala que Enoque foi trasladado para não passar pela morte, ele é um representante da igreja que vai ser arrebatada, a igreja que estará aqui no momento do arrebatamento, que não passará pela morte, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então, no meu entendimento aí, não há uma morte, há sim uma transformação. Sim. Bom, então a pergunta foi feita da seguinte maneira, né? Primeiro é o seguinte, sabe, irmão, em nome do Senhor Jesus, existe um fato a ser considerado para os irmãos, é que não há nenhuma combinação aqui, né? Os irmãos entraram no estúdio 2-3 minutos antes de começar, e aí que... Na verdade, nos conhecemos aqui, né? Então veja bem, pastor Toniel, se ao homem está ordenado morrer uma vez só, e nós, os que estivermos vivos, ou seja, né, vai morrer todo mundo? Paulo está dizendo, nós que estivermos vivos. Então, pelo que é Paulo dizendo, ele aguardava a vinda do Senhor Jesus ali, naquele momento, certo? Bom, se ao homem está ordenado morrer uma vez só, e Moisés e Elias, pelo entendimento do irmão, eles não morreram, então essa é a situação nas quais eles vão morrer, porque essas duas testemunhas, sim, elas vão morrer. Sim. Então, o que o irmão entende disso? Aí é que está. Eu acredito nisso, que essas duas testemunhas, como diz ali a palavra em Apocalipse, eles vão morrer. Então, ao terceiro dia e meio, eles ressuscitarão. Ali eles passarão pela morte. E ali eles virão, então, com o corpo glorificado e humilharão, né? Vamos dizer assim, o anticristo, a besta, né? Então, por essa questão, é que se nós observarmos, tudo mostra com coerência a presença aí de Moisés e Elias nesse momento das duas testemunhas. Porque Moisés, ele, como eu disse, ao meu entendimento, ele não morreu, e isso a gente consegue ver. Por exemplo, se a gente ler lá em Judas capítulo 1, versículo 9, ali é mencionado essa guerra entre Miguel e o diabo para não levar o corpo, né, de Moisés e poder assim então manter essa questão viva. E além disso também mostra lá em 2 Reis capítulo 2 que Elias, ele foi arrebatado vivo aos céus. Lá em Malaquias, por exemplo, só para fechar, capítulo 4, versículo 5, né? Malaquias, ele vai profetizar dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se nós olharmos o que Malaquias está falando aqui, tudo mostra com coerência a vinda de Elias como um dos profetas e testemunha, sim, né? Sim. Porque ele vem, olha só, ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor, que, ao meu ponto de vista, é o dia do juízo, né? Mas veja, nesse contexto, em determinado momento, o Senhor Jesus será que milagres. Não é isso que está escrito? E aí você vê o Judas Iscariotes fazendo milagre, e depois fazendo milagre, e depois voltando e traindo o Senhor Jesus. Você vê o Pedro fazendo milagre, e depois voltando e dizendo ao Senhor Jesus que, de uma maneira clara, naquele momento, naquele instante, ele falava para todas aquelas pessoas, mas o Senhor Jesus olhava: eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem ele é.
Eu não conhecia. Ele praguejava. E praguejar é amaldiçoar. Então, tudo é muito sério relativo à palavra do Senhor Deus. Mas o irmão Cícero diz uma coisa interessante, que esse evento ele já pode ter acontecido. Então, se esse evento já pode ter acontecido, pastor, então teria acontecido o seguinte: depois de 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus, uma nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Então, assim, se nós pegarmos por essa perspectiva, né, desse grande terror, desse sopro de vida, ou seja, para que haja o sopro de vida, esses 2 irmãos tiveram que morrer. Ou seja, em determinado momento, se for a tipologia da igreja, ela morreu em determinado momento? Então, olha só que interessante. Vou repetir aqui para os queridos irmãos, para os irmãos entenderem. O livro do Apocalipse é um livro simbólico e não literal. Não pode ser lido literal. Apesar da nossa maioria das igrejas no Brasil, e aqui está um detalhe, ser dispensacionalistas, então vão seguir a ideia de Nelson Darby, vão seguir a teologia de Nelson Darby e a Bíblia de Scofield, que essa é a linha. A linha reformada não segue essa linha. A linha reformada segue a interpretação hermenêutica histórico-gramatical, que era a interpretação da patrística e bem antes disso, e ela se apropriou dessa interpretação, que é a interpretação que usa razão, entendimento e alguns preceitos importantes para poder se afirmar algo na palavra do Senhor. Então, quando nós dizemos 2 testemunhas, essas 2 testemunhas, e aqui tem um texto importante, veja bem, Deuteronômio 19:15 diz assim: somente pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá uma acusação. 2 testemunhas simbolizam o testemunho fiel da igreja, legal da igreja. O 2 significa a igreja tendo autoridade legal dada por Deus para pregar o evangelho. Em quanto tempo? 1.260 dias, que é um tempo fechado. 3 anos e meio, que é um tempo fechado. 42 meses, que é um tempo fechado. São tudo a mesma coisa. Todos estão dizendo tempo fechado. Não tem 3 dias e meio. 3 dias e meio é um tempo fechado. Não pode ser interpretado literalmente. Claro que eu não estou impondo isso. Eu estou dizendo segundo a minha interpretação da Igreja Presbiteriana, da Teologia Reformada. Então, as 2 testemunhas são a Igreja do Senhor. O nosso problema também, William, é que a interpretação dispensacionalista olha muito para Israel e crê que tudo que acontece em Israel aponta para o fim dos tempos. E eu não encontro isso em lugar nenhum na Bíblia. Israel não é sinal, termômetro para a vinda de Jesus, para nada. Por quê? Leia Romanos 9, 10 e 11. Lá está a resposta. O termômetro para a volta do Senhor Jesus é a igreja. E Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, porque o anticristo não manifestará antes que venha a apostasia. O sinal da vinda do Senhor Jesus é as coisas que acontecem com a igreja. Então, o que acontece aqui nesse momento, que a igreja parece que essas 2 testemunhas morrem, na verdade a igreja para por um momento de pregar o evangelho. E isso já aconteceu em certo momento da história. Nós temos a Idade Média. A Idade Média foi um tempo em que a igreja não tinha voz. Nós temos a Igreja Católica, que todo respeito aos católicos, todo respeito aos irmãos católicos, nós respeitamos. Mas na Idade Média, a Bíblia não tinha voz, não tinha Bíblia. O que tinha era a interpretação e a maneira de cuidar da religião dos papas, dos monges. A Igreja Católica se fechou. E cadê o Evangelho? O Evangelho não existia. Quando que o Evangelho vai voltar a ter força? Depois da Reforma Protestante no século XVI. Então, durante a história, e por que eu digo que isso aqui pode ter acontecido? Isso daqui não é um evento que está seguindo uma sequência. Isso aqui é um evento de um fato que provavelmente aconteceu com a igreja, em que a igreja recebeu a autoridade para pregar o evangelho, foi perseguida. Durante essa perseguição ela foi silenciada, mas depois ela recebeu poder para voltar a pregar, porque a igreja não pode ser parada. Então essa é a ideia do Apocalipse capítulo 11. A igreja vai pregar o evangelho, ela vai ser perseguida, em algum momento ela vai parar de pregar, ela vai parar
por algum momento vai ser impedida, mas Deus não vai deixar para sempre, vai restaurar isso. E se o irmão perguntar, temos alguns lugares hoje em que é difícil pregar o evangelho? Vários! Sim. Vários lugares em que não se pode pregar o evangelho, em que nós temos irmãos escondidos, né? Irã, Coreia do Norte, China, por aí vai. Né? Então, como é que o irmão Adailton vê isso? Ou seja, a igreja ela vai se calar em determinado momento ou o Senhor tem sempre um remanescente? Desde que a igreja foi fundada no Pentecostes, ela nunca mais se calou. A gente vê o crescimento da igreja. Pode ter havido momentos densos, dificuldades, tribulações, mas a igreja ela nunca se calou. Ela sempre cresceu, né? Eu gosto muito de usar a figura do omelete. Quanto mais bate, mais ela cresce. Então a igreja, ela jamais parou de crescer, ela sempre vem proliferando, ela vem agregando pessoas no decorrer desse período. Então, esse é o meu entendimento. Então, a igreja não parou de crescer em momento nenhum, né? Então, hoje nós temos aqui, a prova disso aqui denominações diferentes, mostrando o crescimento da igreja. Então, ela passando por cima de todos os obstáculos. Sim. Para encerrar, mas agora eu quero ver um susto aqui, eu olhei a hora às 11h48 já, meu Deus do céu, passou muito rápido hoje. Passa rápido, né? Enfim. E graças a Deus que se não passasse rápido, né, irmão? Como o Senhor nos diz, e tem lá os eleitos, né? Porque não ia sobrar ninguém, né? Então, assim, veja, nós ao longo tivemos aqui um debate falando de Moisés, falando de Elias, né, o irmão Cícero explanou aqui de alguma forma, contrária também, mas a grande realidade é que a palavra fala de homens, mas não coloca homens. O irmão, ele crê em igreja, mas se nós estudarmos, porque aqui nós deveríamos gastar um tempo agora falando da igreja, porque nós temos as 7 igrejas, né? Agora que eu ia dizer isso, no final de tudo é igreja, né? Tudo porque igreja. se une as coisas. Né? Mas, por exemplo, nas 7 igrejas, né, nós temos as 7 igrejas, Sim. E nas 7 igrejas o Senhor vai apontar, à exceção de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, do amor fraternal, ele vai apontar problemas em todas elas. E vai, obviamente, encorajar, dizendo, tem salvação. Aquele que ouviram aquilo que o Espírito diz às igrejas, mas só a Filadélfia ele diz assim, e aí nós vamos lá no Elias e Moisés. A Filadélfia ele diz assim, eu sei que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Consegue entender, velho? Nós temos ali 2 testemunhas. Sim. O Senhor sabe, nós não sabemos, mas nós temos a fiel testemunha sentado à direita do Senhor Deus e intercedendo por nós. É verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos 11h50. Eu queria, nesse momento desse debate, fazer essa colocação, né? E o Cristo? Eu posso, só dizendo... Então, dentro dessa colocação que eu concordo, né? Independente de visões e vertentes teológicas que nos colocam nesse maravilhoso momento de estudo, que não é na verdade não é um debate, não é uma guerra, e sim é um momento de conversa, é um momento de alimento na mesa para que possamos todos crescer em Cristo. Eu me pego a dizer que, independente se será, como eu creio, Moisés e Elias, se será Enoque e Elias, ou se será a igreja, o nosso olhar tem que estar no Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Que independente do que aconteça, o que nos propomos a crer e esperamos é ver o Cristo vindo buscar a sua amada igreja. Aleluia. E assim eu me pego como um pregador e avivalista junto dos meus pastores aqui a dizer que eu acredito no que diz. Quando o evangelho do reino, que fala sobre arrependimento, sobre Jesus Cristo, for pregado entre todos os povos, nações e línguas, então virá o fim. Amém. Então, acima de tudo, meu querido William e pastores amados, eu me pego em dizer, vamos pregar o evangelho, vamos acender o grande avivamento, amém, porque assim Jesus virá para buscar o seu povo. Eu acompanho o pensamento do pastor Toniel e digo algo para os queridos ouvintes. Acima de tudo, busque Jesus, venha para Jesus, faça de tudo para andar com o Senhor Jesus.
Nós trouxemos assuntos aqui importantes, mas o mais importante de tudo aqui é o que eu tenho na minha vida e que os pastores têm, nós temos, Jesus. Pronto, para mim não tem nada maior e melhor do que Jesus. Glória a Deus. Ei, pastor Dailton, pois não? Amém. Então assuma o resumo de tudo. A Bíblia é categórica quando ela diz assim: se pois o Filho vos libertar, Amém. verdadeiramente sereis livres. E eu acredito, né, que o centro das atenções precisa ser Cristo, independente das divergências teológicas. Jesus precisa ser realmente o caminho, a verdade, a vida, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós.